Shalom a todos que estão nos acompanhando. Shalom aos amados irmãos que estão ali assentados nas vossas casas. Antes de mais nada, vamos abrir as Escrituras, vamos abrir a Palavra de Deus. No livro de São João, capítulo 6, versículo 47. Diz aqui a palavra: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Podem sentar. Shalom mais uma vez, amados irmãos. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu o dia de hoje, para estarmos reunidos com as nossas famílias ao redor da sua palavra. Como sempre temos conservado este dia, esta hora, para nos reunir com as nossas famílias, para podermos ter comunhão com o nosso Deus. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que tiveram esta graça, porque sabemos que precisa mesmo de graça, a graça de Deus abundar para continuar observando este dia, esta hora, largando tudo para se reunir, para ter comunhão com o Senhor. Que Deus seja louvado por isso, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. A minha oração é de que Deus possa nos ajudar, em poucas palavras que nós poderemos ouvir hoje, que Deus possa ajudar a cada um, cada membro de cada família, cada irmão, cada irmã, cada jovem, que Deus possa ajudar cada um de uma forma particular. Que Deus possa permitir que possamos ouvir a sua voz, como aquela canção diz: ensina-me a ouvir a sua voz quando o Senhor estiver a falar comigo. Que Deus possa ajudar a cada um a identificar a voz de Deus quando estiver a falar com Ele. Nesta noite vamos ouvir um pouco a respeito deste assunto, deste tema. Ou melhor, o meu assunto será extraído nesta mensagem que irmão Branham intitulou Comunhão. O meu assunto vai sair daqui, a minha mensagem que vou usar como base esta mensagem, comunhão. Então, sem muita coisa a falar, eu vou direto aqui no meu assunto. Vou começar exatamente aqui no parágrafo 46 desta mensagem comunhão. Vamos ouvir aqui o que o profeta diz, o que irmão Branham diz aqui. Diz assim irmão Branham nesta mensagem, no parágrafo 46. O que ele diz assim: o que a palavra comunhão quer dizer? Ter comunhão quer dizer conversar. Ter comunhão, na realidade, quer dizer ter companheirismo, conversar um com o outro. Se você conversar no telefone com alguém e tiver uma conversa aí, você está tendo comunhão um com o outro. Se fôssemos do lado e ficássemos de pé lá, parte de trás do edifício, qualquer indivíduo ou pastor ou duas pessoas quaisquer, elas estão tendo comunhão uma com a outra. Então, irmão Branham está a tentar explicar aqui que comunhão quer dizer conversar. Vamos dizer que alguém está a falar ao telefone com alguém. Sabemos que quando alguém está a falar ao telefone com alguém, ele fala, a pessoa responde, então estão tendo comunhão. Mas se estivesse a escutar rádio, por exemplo, não estou a ter comunhão, estou a escutar rádio, porque não estou a conseguir responder a pessoa que está a falar na rádio.
Então, mas é diferente quando estiver a falar ao telefone, porque a pessoa fala e eu vou lhe responder, então ali estamos a ter comunhão. Se eu saísse aqui fora, ou se eu saísse aqui onde eu estou, sair fora e ter algumas pessoas, alguns irmãos, conversar com eles ali fora deste edifício, então eu terei comunhão com eles, estarei a ter comunhão com eles. Agora neste momento, o irmão Branham diz, agora neste momento que eu estou aqui a falar para você, você não está a ter comunhão comigo, você apenas está a me escutar e eu estou a falar para você. Mas se eu sair daqui, talvez você me aproximar, então ali estaremos a ter comunhão agora. Comunhão significa conversar um com o outro. Então, no parágrafo 48, o irmão Branham diz, mas em que nesse assunto que nós entramos, comunhão, é para cada um de nós como indivíduos ter comunhão com Cristo. Nós temos que conversar com Cristo. O irmão Branham diz que nós como indivíduo, cada um de nós como indivíduo, temos que ter comunhão com Cristo. Cada pessoa, cada jovem, cada adulto, cada irmão, cada irmã, todos nós temos que ter comunhão com Cristo. Cada indivíduo tem que ter essa comunhão com Cristo. É necessário que haja essa comunhão, conversar com Cristo a cada dia. A cada dia tem que conversar com Cristo, não porque tive comunhão com Ele ontem, não vou ter mais comunhão com Ele hoje. Porque tive comunhão com Ele no domingo, não vou ter comunhão com Ele na segunda-feira ou na terça-feira. Cada um de nós temos que ter comunhão com Cristo cada dia. Cada dia temos que ter conversa com Ele, temos que conversar com Ele. Temos que resolver problemas com Ele. Temos que falar o que está custando na nossa vida para Ele. Cada dia nós temos que ter comunhão com Cristo como indivíduo. Então, no parágrafo 50, o irmão Branham diz aqui, comer está associado também com isto. O irmão Branham já está falando acerca de comer, está dizendo que comer também está associado a este assunto de comunhão. Muitas das vezes, quando nas nossas casas estamos ali conversando, vamos dizer que recebemos hóspede, recebemos visita, ou vamos visitar um irmão, vamos visitar um familiar, vamos visitar pastor. Depois de nós conversarmos, depois de termos comunhão, às vezes chegamos na mesa para comer, comemos, daí nos despedimos. Então o comer também está associado a esta comunhão. O comer também faz parte da comunhão. Então, no parágrafo 68, o irmão Branham diz assim, o maior clamor que há em todo o mundo, espero que nenhum de vocês já tenha ouvido isto, mas se já ouviu, não há clamor que se iguala ao clamor de fome. Quando se vê uma mãe com seu bebê e ela não consegue andar de tão fraca, e o bebezinho moribundo com sua barriguinha inchada de fome, ouvindo os soluços do coração daquela mãe, ver aquele bebê com as bochechinhas no fundo a ponto de serem pele e osso, e as suas pequenas gengivas brilhando, e ele quase nem consegue fazer barulho, seus olhinhos saltando. Não há clamor como o clamor de fome e de sede. Irmão Branham está tentando mostrar aqui que de todos os clamores que existem, de todos os clamores, não há clamor como o clamor de fome. É um clamor que não se deve negligenciar. O clamor de fome é um clamor que, se você negligenciar, você morrerá. Você vai morrer certamente. É um clamor angustiante que não se deve negligenciar do jeito nenhum. Irmão Branham está a tentar exemplar como uma criança. Ele diz aqui, quando se vê uma mãe com seu bebê e ela não consegue andar de tão fraca. Tão fraca por quê? Tão fraca de fome. E por que uma mãe pode chegar a ficar fraca, a ficar tão fraca dessa maneira? É por não comer. Quando não come, vai ficar fraca. Quando não come, vai começar a ficar fraca. Cada dia que não come, vai ficando fraca ainda mais. Cada dia que não comer, fraca ainda mais. Que até ultimamente pode acabar morrendo. Pode acabar caindo em algum lugar e morrer. Quando se vê uma mãe com seu bebê e ela não consegue andar de tão fraca, e o bebezinho moribundo com sua barriguinha inchada de fome, a fome é terrível, a fome costuma matar. A fome, sabe, isso que o irmão Branham está falando aqui,
exemplar, quer dizer que a barriguinha da criança chegar até ficar inchada de fome. Isso acontece quando a criança não come, a criança fica com fome. Vamos dizer que a criança não mama, a criança não come, não faz o quê? A criança fica magra, começa a ficar magra. Cada dia que ela vai ficando sem comer, vai ficando magra. E chega o momento de ter uma coisa que é chamada de edemas. A criança acaba inflamar, acaba inchar todo o corpo. A criança acaba estar num estado grave, que a criança, se não se fazer alguma coisa, vai morrer. A questão de fome não se deve ignorar. Quando a fome começa a clamar, tem que se atender o mais rápido possível, porque se não comer, vai morrer. Irmão Branham diz aqui, veja, ele diz assim, com a sua barriguinha inchada de fome, ouvindo os soluços do coração daquela mãe, ver aquele bebê com as bochechas no fundo a ponto de serem pele e osso, e as suas pequenas gengivas brilhando, e ele quase nem consegue fazer barulho, seus olhinhos saltando. Não há clamor como a de fome e de sede. Saltando para 71, o irmão Branham diz aqui, o clamor de fome, ouça, é um grande clamor, porque é um clamor angustiante. A pessoa está morrendo. Na medida que você começa a sentir fome, tem que saber que você já está começando a morrer. Se você não fazer algo, você vai morrer. Você precisa fazer algo para não morrer. Basta começar a sentir fome, você tem que fazer algo para não morrer. Se não fazer algo, você vai morrer. Então, aquele clamor, irmão Branham diz, a pessoa está morrendo. Se conseguíssemos chegar a esse ponto, se esta nação conseguisse chegar a esse ponto, de assim estar faminta por Deus, se as pessoas chegassem neste ponto onde podem estar famintas por Deus, procurar Deus desta maneira, dizer que se eu não o encontrar, eu vou morrer. Eu sei que se não encontrar a Deus na minha vida, vou morrer. Se eu não encontrar Deus na minha família, a minha família está destruída, vai acabar. Se não encontrar Deus no meu coração, eu vou morrer. Olhando na sua maneira de viver, olhando na vida que você está a levar ultimamente, você está sedento por Deus e dizer, Senhor, olhando nos seus desejos, olhando naquilo que domina a sua vida nos últimos dias, e você clamar por Deus, dizendo, Senhor, se eu continuar desta maneira, vou morrer. Se as pessoas chegassem nesse nível, se o nosso distrito chegasse nesse nível, se o nosso país chegasse nesse nível, se o mundo inteiro chegasse nesse nível, dizer que eu preciso de Deus desta maneira, estou faminto por Deus, estou sedento, estou faminto desta maneira por Deus. Se eu não encontrar, vou morrer. E as pessoas dia e noite orar, procurar Deus, ler a palavra, todas essas coisas, procurando Deus, jejuar. Se eu não encontrar, eu vou morrer, eu sei que vou perecer. Olhando na sua vida, olhando o que você está fazendo, o que você anda fazendo, seus pensamentos, seus desejos. E você olhar, Senhor, se eu não te encontrar no meu coração, eu sei que vou morrer, vou perecer. Se as pessoas chegassem neste nível, se as pessoas chegassem, sabe, seria uma coisa mais bonita. Seria uma coisa agradável. Estaríamos em condições mais melhores do que temos agora. Agora veja o que o irmão Branham diz. Se esta nação conseguisse chegar ao ponto de onde estar faminta por Deus desta maneira, mas depois de você ter fome por determinado tempo, isso chega a ponto de você nem sequer mais saber que você está com fome. Sabe quando a pessoa chega nesse nível? Depois de tanta fome, a pessoa ficar com muita fome, e quando chega já o último momento da pessoa, para a pessoa morrer, a pessoa já chega num estado onde já não sente mais fome, chega num estado onde a pessoa nem sabe se está com fome. Se a pessoa chega nesse nível, é o sinal de que a pessoa está a morrer. É como alguém que estava num lugar frio. A pessoa estava congelada lá no frio. Mas nos últimos momentos, a pessoa, antes de morrer, começa a sentir quentura, começa a sentir calor, começa a sentir que já estou bem, já não estou a sentir mais frio. Então, basta a pessoa começar a sentir desta maneira, é o sinal de que já está a morrer, a vida já está a sair. Então, irmão Branham está a dizer que a pessoa, depois de ficar muito tempo com fome, chega-se um momento onde a pessoa já não sente mais fome.
Chega-se um momento onde a pessoa já não tem mais desejo de ler a palavra, não tem mais desejo de fazer nada o que é certo, não tem mais desejo de fazer o que a pessoa já está morta, já está a morrer. Ok, então, quando o irmão Branham está a falar sobre este assunto de comer e não comer, eu acabei me lembrando de um assunto aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Um assunto que me abençoou bastante quando eu consegui tentar levar esses dois lados, o lado físico e o lado espiritual. Só quando o irmão Branham mostrar a falar sobre esse assunto de comer e não comer, fome e tudo mais, eu fui pegar um assunto que eu acabei aprendendo, tentei seguir passo por passo para ver, e isso me abençoou bastante. Estava a ver há uma área da saúde que é chamada a área da nutrição. Esta área, quando tentei olhar isto que o irmão Branham está a falar, peguei isto aqui e tentei anexar e comecei a ver que, meu Deus, isso está a fazer sentido. Isso é uma grande lição para cada um de nós. Isso me abençoou e eu espero que isso possa abençoar a você, amado irmão. Enquanto estamos a falar desse assunto de fome, eu fui notar que, ou melhor, queria dizer que existe uma área da saúde chamada área da nutrição, ou chamada nutrição. Agora, veja, nesta área da nutrição, também depara-se com doentes. E nessa área da nutrição empenha-se em curar esses doentes usando alimentos. Empenha-se muito curar as pessoas que estão doentes, que estão em perigo de morrer, mas usando comida, usando alimentos neste caso. Agora veja, como eu estava a dizer, que muitos doentes são recuperados através de alimento nesta área. Agora, no lado espiritual acontece a mesma coisa. Se você prestar atenção, você vai ver que existem pessoas que são espiritualmente fracas, assim como também há muitas pessoas, exemplo criança, no caso de criança, há crianças que vêm no hospital e são diagnosticadas com desnutrição, e as crianças estão fracas, a criança está magra. Tudo isso acaba a ser diagnosticado, acaba a ser os nutricionistas, quando eles vão diagnosticar a criança, às vezes descobrem que a criança não está a comer adequadamente, descobrem que a criança não está a comer o tipo certo de alimento, porque não é só a questão de comer, mas tem que saber o que comer, que quantidade tem que comer a criança, o que comer, quando comer. Então eles acabam de diagnosticar que o problema da criança é de comer, não está a comer como devia ser, e por isso a criança está fraca, por isso está magra. Então existe aquela questão de magreza extrema, onde a criança fica pele e osso, mas isso é questão de não comer, não está a comer. Então veja, no lado espiritual acontece a mesma coisa. Existem pessoas que são espiritualmente fracas, que não conseguem nem mesmo derrotar nem feiticeiro, não conseguem até derrotar nem maus sonhos, não conseguem derrotar fracas espiritualmente. Tudo que vem, toda a ventania consegue de derrubar. Há pessoas que são espiritualmente fracas e cansadas, pessoas fracas que não conseguem se defender quase a nada. Quando alguém tenta fofocar com ele, não consegue, não tem nem sequer força de rejeitar aquela conversa, não tem nem força de dizer que eu como cristão não posso participar desse tipo de conversa. A dever automaticamente está aí naquela fofoca. Qualquer um talvez pega o telefone e liga, começa a falar da vida dos outros, começa a falar da vida deste, começa a fofocar isto, começa a falar coisas que todo domingo está a ouvir, a ser dito que você como uma cristã, você como um cristão não pode fazer isso, mas como é um fraco espiritualmente, não consegue, não há nada para lhe ajudar a se defender contra essas coisas. É um fraco. Então, é assim como na vida natural, uma criança vai lá no hospital, no centro de saúde ou qualquer lugar, a criança, ela quando está desnutrida, é uma criança fraca. É uma criança fraca que às vezes até vento pode lhe derrubar. Então, assim na vida espiritual tem muitas pessoas fracas que não conseguem se defender a nada.
Vem bebida, vai receber. Vem mulher, vai ir atrás dela. Tudo, não consegue ver pensamento errado. Está ali, vai conceber aquele pensamento na mente dele, até ele praticar aquilo. Não há nada, não consegue se defender quase a nada. Assim como o físico, no espiritual, a mesma coisa está acontecendo. Então veja, existem pessoas fracas espiritualmente, cansadas espiritualmente. Existem pessoas sem força espiritualmente. Existem pessoas sem direção. Não sabe para onde ir. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está na igreja, amanhã está no bar, está no discoteca. E cristão é esse que não tem direção, não sabe para onde está a ir. Parece que está a ir com os cristãos, amanhã parece que está a ir com o mundo. Hoje parece que está a ir desse lado, amanhã parece que está a ir desse lado. Qual é a sua direção? Onde você está a ir, afinal de contas? Essas são pessoas sem direção, pessoas sem rumo. Me desculpa pela expressão, mas aquilo que a Bíblia chama de pessoa errante. Então, veja, por que a pessoa chega nesse nível? Porque está sofrendo com uma certa espécie de desnutrição. Não tem uma saúde assim boa. Quando alguém está nesse nível, se intitulando de cristão, mas vivendo dessa maneira, mostra que a sua saúde não está boa. Alguma coisa espiritual, a sua saúde espiritual não está bem. Algo tem que ser feito. Agora, é assim, desta maneira como o corpo precisa de alimento físico. Tem que comer shima, tem que comer uma fruta, tem que comer aquilo, tem que comer aquilo. É a mesma coisa também com a vida espiritual. Tem que se alimentar. Para você estar vivo, como eu estava dizendo, o irmão Branham estava falando aqui, para você manter vivo, para estar bem, para todo o seu corpo, todo o seu corpo estar em funcionamento, você tem que comer. Se não comer, o seu corpo não vai funcionar, você vai morrer, vai ficando fraco, vai morrer. Agora veja, assim como o corpo precisa desse alimento para sobreviver, a sua vida, o seu espírito precisa também de alimento para você estar em pé espiritualmente, estar vivo espiritualmente, senão você vai morrer. Quando alguém morre espiritualmente, começa a fazer coisas que não fazia antes, começa a ir nos lugares que não ia antes, começa a conversar coisas que não conversava antes, começa a vestir o tipo de roupa que não vestia antes, começa a ter amizades que não queria antes. É sinal de morte espiritual, melhor dizendo. Assim como o corpo precisa comer para estar forte, a sua vida, a minha vida, as nossas almas precisam comer, precisam ser alimentadas. E as nossas almas, os nossos espíritos, eles devem se alimentar da palavra de Deus. É isso que vai fortalecer nossos espíritos. É isso que vai fortalecer a nossa vida espiritual. Não adianta comer muito aqui, comer uma pessoa. Sim, eu dizia que há de haver um irmão fisicamente aqui fora são gordos, jovem, gordo, mas o seu espírito há de ver é magro, não está a se alimentar, não está a comer. Isso acaba a ser de uma certa forma prejudicial, acaba não ser bom. O que é bom é ser fisicamente forte, espiritualmente também forte. O natural aqui tipificando o espiritual, aqui fora mostrando o que está acontecendo aqui dentro, o que aconteceu aqui dentro. Então, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para manter-se firme, para se defender contra as enfermidades e tudo mais, assim também a nossa vida espiritual, o nosso espírito precisa de se alimentar para se defender contra os demônios, contra os vícios, contra os desejos gerados, pensamentos gerados. Precisa se alimentar da palavra para se manter firme, para se manter forte. Então, há uma coisa aqui, vamos ver aqui, que eu estava a ver, que me abençoou bastante nesta linha ainda da nutrição. E eu fui descobrir que ainda aqui na nutrição tem o homem chamado nutricionista, que é o técnico, que ele é uma pessoa, melhor posso dizer, o próprio nutricionista, ele
vamos ter que receber uma criança, uma mulher, um paciente que está com problema de desnutrição. Ele diagnosticou, ele viu que essa pessoa que tem um problema de desnutrição. Então o que ele vai fazer? Ele vai orientar, ele vai dar algumas orientações à pessoa através de comida de uma forma não adequada. Então ele vai orientando aquela pessoa, orientando o paciente para abandonar os hábitos alimentares que estavam talvez a prejudicar a sua saúde. Porque existem alguns hábitos alimentares que podem prejudicar a saúde daquela pessoa, ou daquela criança, ou daquela mãe. Então ele vai orientar aquela pessoa, vai orientar aquela mãe, a orientar aquela criança, orientar para abandonar aqueles hábitos alimentares que talvez de alguma forma estavam a prejudicar. Então, que talvez estavam a destruir a saúde daquela pessoa. Então é da mesma forma também com Deus, através da sua palavra, através dos pastores, que são os nutricionistas de Deus, que são os pastores, os pregadores, que estão ali posicionados por Deus para poderem ajudar da sua saúde espiritual, da saúde espiritual da igreja, da saúde espiritual dos filhos de Deus. Então eu posso talvez levar os pastores como os nutricionistas de Deus, que foram capacitados por Deus, que foram treinados por Deus para poderem ajudar o seu rebanho. Então o próprio Deus, através da sua própria palavra, através dos seus pastores, então ele nos ensina a abandonar o pecado, nos ensina a abandonar tudo aquilo que nos enfraquece espiritualmente, que te enfraquece você espiritualmente. E por isso às vezes vem um pastor a dizer que, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Ele, como um nutricionista espiritual, está tentando te ajudar a abandonar os hábitos que enfraquecem a sua vida espiritual. Vamos dizer que um pastor ele para e começa a te dizer, olha, irmão, você não deve escutar músicas mundanas. Ele sabe, ele como um nutricionista, você não vai chegar no hospital, se é diagnosticado, a criança é diagnosticada e apanhada com desnutrição, e é dito que vai dar certo alimento, esta criança vai recuperar, e você começa a discutir com o nutricionista, você não está bem de cabeça, você não está bem. Então o pastor, ele é um nutricionista de Deus colocado ali para ajudar você a estar bem, a ter uma boa saúde, e ele sabe o que deve recomendar a você. Se ele está a dizer para abandonar esses hábitos de escutar música do mundo, porque ele sabe que esses hábitos estão a prejudicar a sua vida espiritual, estão a enfraquecer a sua vida espiritual. Por isso ele está a dizer que abandona esse hábito. E às vezes ele vai dizer para abandonar as amizades erradas. Nós sabemos que não deve haver amizade entre um filho de Deus com um mundano, uma filha de Deus com uma mundana. Se vocês estudaram junto lá, acabou, agora você é um cristão, você é uma cristã, então não deve mais haver aquela amizade. Aquilo foi na escola, se conheceram, estudaram junto, mas você não é obrigado a continuar numa amizade sabendo que você é um cristão agora e aquela pessoa ainda está no mundo. Então se o pastor já diz que não tem amizade com pessoas do mundo, não tem amizade com pessoas erradas, ele como um nutricionista de Deus, ele sabe que isso vai fortalecer, se você abandonar essas amizades, isso vai ajudar na sua vida espiritual. Se o pastor está dizendo que não deve faltar nos cultos, ele sabe, está a ajudar a abandonar os hábitos que estão a prejudicar a sua vida espiritual. Ele está a ajudar a abandonar os hábitos que estão a enfraquecer espiritualmente. Assim como o nutricionista, ele orienta seus pacientes que não devem comer mais isso, não coma isso, começa a fazer assim. Então o pastor, ele é um nutricionista de Deus que para poder te orientar, ou para poder te orientar a abandonar esses hábitos que estão te prejudicando, esses hábitos que estão te enfraquecendo. Então eu espero que você possa conseguir captar isso da maneira como eu estava, da maneira que eu estou a esperar, ou da maneira que eu vi essas coisas. Então,
Na nutrição existem 2 níveis de desnutrição, que eu não sei se pode haver mais outros, mas eu acabei pegando esses dois níveis de desnutrição que as pessoas podem apresentar. Então, o primeiro nível da desnutrição é desnutrição aguda moderada. Então, fui ver essa desnutrição aqui, vou falar em poucas palavras. Então, quando a pessoa, uma criança, é diagnosticada com desnutrição aguda moderada, a criança não está assim grave, não. A criança ainda está, quando a criança já apresenta fraqueza, perda de peso, mas ainda pode ser recuperada rapidamente com uma alimentação adequada e com um acompanhamento também adequado. Então, a criança não está ainda num estado grave, podemos dizer que a criança pode ainda andar, a criança não apresenta nenhum inchaço, a criança ainda está bem. Então, a desnutrição aguda moderada é nesse sentido, a criança não está muito grave, a criança ainda está normal, está desnutrida, mas ainda está normal. Então, quando olhei isso, eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas, quantos crentes estão com a desnutrição aguda, moderada? Às vezes apanha a pessoa, são esses que ainda vêm na igreja, não abandonaram completamente os cultos, não abandonaram completamente a vir nas reuniões de oração, mas nos cultos, ele vem no culto, não é que não vê mais nos cultos. Ele tem uma desnutrição aguda, moderada, ele ainda vem nos cultos, mas não vem todos os dias como antes. Antes vinha todos os dias no culto, mas agora vem, mas sim, domingo não. Quarta-feira vem, se vem na quarta, na sexta não há de vir. Se esta semana estava na oração familiar, na próxima semana não estará. Então, é uma pessoa que vem à igreja, mas já perde aquela constância, perde aquela frequência, já não vê mais de uma forma intensa nos cultos. Tá vendo? Então, isso é um prenúncio quando alguém começa a faltar nos cultos dessa maneira. Vem no domingo outro não vem na quarta, não vem mais na sexta. Mostra que é um sinal de que a pessoa está doente. Antes vinha, agora por que está acontecendo assim? E talvez você sozinho deve se perguntar, cada um sozinho deve se perguntar, quando as coisas chegam até aqui, mas o que está acontecendo comigo? Há situações que a pessoa começa a ver que, não, este meu corpo aqui não é assim. O que está acontecendo comigo? Estou a comer, mas estou a continuar a emagrecer. O que está acontecendo comigo? Então, há situações que você tem que parar e se perguntar o que está acontecendo. Não deve normalizar e tudo, tem que parar. Porque há situações que você talvez pode achar normal, mas chegando lá, o nutricionista vai lhe dizer que, não, você está doente, precisa de tratamento. Então, há situações que você tem que aproximar o pastor. O pastor vai dizer que, não, irmão, essa situação aqui não é normal. Ele vai te orientar o que você tem que fazer. E por isso disse que um bom cristão tem que ser amigo do seu pastor. Um bom cristão tem que sempre estar perto do seu pastor. Então, veja, essa pessoa começa a manifestar, vamos dizer que tem uma desnutrição aguda, mas moderada. Não está grave, não está bem. Então, está de uma forma moderada, uma pessoa que vem à igreja, mas perde aquela intensidade, ora, mas ora pouco. Antigamente eu orava 30 minutos, mas agora só ora uns 4, 5 minutos, já parou. Talvez ora uma vez por semana. Ou ora talvez uma vez por 2 semanas. Quase não lê a Bíblia lê quando vai na igreja. Quando vai na igreja, quando lê, aproveita a ler a sua Bíblia. Ou lê em um mês, lê uma vez a sua Bíblia, ou lê 2 vezes. Mas antigamente lia todos os dias. Antigamente orava a todo momento, sem cessar. Está uma pessoa que já não tem a mesma sede por Deus. Uma pessoa que queria estar na presença de Deus todo momento. Mas agora não tem mais aquela sede de estar na presença de Deus. Não tem mais aquela sede de estar no culto. Sim, vai, mas não tem mais aquela sede de estar lá na igreja, estar lá no culto com os irmãos para adorar a Deus. Mas antigamente era o primeiro a chegar na igreja. Antigamente ele não via a hora de estar lá na igreja, de chegar lá no culto. Mostra que a pessoa já está sendo atacada, já foi atacada com a desnutrição. Mas como a pessoa ainda vem à igreja de vez em quando, a sua situação ainda não está grave. Mas precisa
com uma boa alimentação e tudo mais precisa, ou melhor, com uma boa alimentação, uma alimentação adequada e orientações adequadas, acompanhamento, a pessoa pode rapidamente recuperar. Se você está nesse estado, é tempo de você aproximar ao nutricionista, assim como uma mãe quando vê a criança ficando magra, está a dar comida, está a ficar magra, é tempo de aproximar no centro ou no hospital. O que está acontecendo com essa criança? Está a comer, mas ainda continua nesse estado. É ali onde você vai ouvir que, não, essa criança aqui está doente. Essa criança você tem que lhe dar isso, lhe dar aquilo para recuperar, vai recuperar. Tem que aproximar seu pastor e procurar saber o que está acontecendo comigo, pastor. Eu já não tenho mais desejo de orar, já não oro como eu orava, eu já não leio a minha Bíblia. Você tem que aproximar e você será orientado o que deve fazer para você ultrapassar este problema. É uma doença que você está passando, se você está nesse estado. Você está doente espiritualmente, você está desnutrido espiritualmente, precisa recuperar-se. Então eu fui descobrir que, além da desnutrição aguda moderada, também há uma coisa chamada desnutrição aguda grave. É um estado crítico, onde a vida da pessoa está em risco e ela necessita de uma intervenção urgente. Se a pessoa se não houver uma intervenção urgente, a criança vai morrer, vai perder a vida. A vida da criança está em risco. Então, no lado espiritual, eu fui olhar que esses são aqueles que acabam abandonando completamente a oração, já não ora mais. Sabe, pessoas chegam nesse estado onde já não ora mais. Esse moderado, ele ora de vez em quando, ora através de uma oração curta, mas esse desnutrição aguda grave, a pessoa já não ora, para de orar. Sabe, a pessoa que vem na igreja, há pessoas que vêm na igreja, mas já pararam de orar, não ora. Aproveita a orar quando no altar, quando vem no altar é quando ora. Quando sai do altar não ora mais, não há nada de oração. E mesmo assim fica reclamando que, não, a minha vida não está a andar bem, estou a ser fitiçado, estou a ser isto, estou a ser perseguido. Como que vai vencer assim? Como que vai vencer os seus adversários? Como que vai vencer as tentações desta vida? Como que vai vencer as tempestades que vão se levantar na sua família, no seu lar, se você não ora? Sabe, a pessoa chega nesse estado onde já abandona completamente a oração, já não ora mais. Aquela jovem, aquela menina não ora mais. Aquela mulher, o marido ora, mas a esposa não ora mais, não ora nem ao dormir, não ora, nem abençoar comida, já não abençoa mais, só come assim mesmo. Chega a se abandonar completamente, comida não abençoa, ao dormir não ora, ao acordar não ora nada para nada, só ora quando vai na igreja, lá no altar, e no altar dele quando vai, dorme de novo. Há pessoas que abandonam completamente. Para ir no altar e precisa pastor que implorar, sai da sua cadeira, venha no altar, sai da sua cadeira, venha no altar. Pastor tem que, até a pessoa sair da sua cadeira, vir no altar, é quando vem orar. Há pessoas que abandonam completamente. Isso é uma desnutrição aguda grave. E a vida da pessoa está em risco. Se não se fazer algo urgente, a pessoa vai morrer. Então, a pessoa se afasta da presença de Deus completamente, vive dominado pelo pecado. O que pensa sempre são coisas geradas. Está a pensar em se vingar de alguém, está a pensar em ir atrás de um certo homem, está a pensar nos bens desta vida, está a pensar nos bens terrenos, não está a pensar nada da vida espiritual, não tem tempo para ler, já não lê mais, já não ora mais. Só está a pensar nessas coisas, se afastou da presença de Deus completamente. O seu pensamento agora é um campo do diabo. É uma fábrica do diabo, onde ele fica a fabricar coisas. Fabricar como machucar pessoas, fabricar isto, fabricar coisas. A sua mente vira uma oficina do diabo. Então veja, a pessoa perde aquela sensibilidade espiritual, onde a pessoa nem mesmo machucar alguém não se sente mal, tudo que ele pode fazer, até já não tem mais temor, perde aquele temor com as coisas de Deus, já dentro do próprio Deus também. Pode até discutir com seu pastor à vontade, pode discutir com
pode discutir com o pastor, falar o que entender, falar palavras que vir na sua cabeça, já não tem mais aquele temor, não tem mais aquela sensibilidade de que isso não posso fazer, isso aqui é errado, isso aqui a palavra proíbe, não tem mais aquela sensibilidade, se torna uma pessoa insensível. Quando a pessoa atinge a desnutrição aguda, grave, está grave, se não se fazer alguma coisa urgente, esse aqui vai morrer. E se não se fazer algo urgente, a pessoa acaba morrendo mesmo, morre. A duvidar que aquela pessoa já caiu com mulher, está no mundo, já casou a segunda mulher, já é um bêbado, está andando nas bebedeiras lá. A duvidar que aquela menina já colocou mecha, está lá no mundo, andando pintada com sainhas curtas. O que aconteceu? Não fez nada quando estava desnutrido, na desnutrição aguda, grave. Esses são indícios de uma pessoa que está nessa situação. Para completamente a oração, já se afasta da presença de Deus, vive dominado pelo pecado, perde a sensibilidade espiritual, perde respeito com as coisas de Deus, até com os próprios homens de Deus, não respeita mais ninguém, não respeita a palavra dos homens de Deus, nem do próprio Deus. Porque alguém, quando perde respeito com o homem de Deus, automaticamente perdeu o respeito com o próprio Deus, porque quem enviou este homem foi Deus. Então, é uma situação que a pessoa precisa de intervenção muito rápida. Quando essa situação, nem mesmo no hospital, quando essa situação, a pessoa é internada. A pessoa é internada para ser acompanhado de perto. Então, veja, assim como uma criança com desnutrição grave precisa de um socorro imediato para sobreviver, veja o que Jesus disse também. O Senhor Jesus Cristo disse assim: não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus disse ainda assim, em uma outra escritura: eu sou o pão da vida. Eu sou este pão que dá vida. Eu sou este pão que vai combater a sua desnutrição. Eu sou este pão que vai combater a sua desnutrição, seja aguda moderada ou aguda grave. Eu sou o pão da vida que vai trazer a vida em você. Se não comer deste pão, você vai perder a sua vida. A vida espiritual vai morrer, você vai secar. Mas se você comer deste pão, então você terá a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus está a dizer para você, você jovem que está ali me olhando, você irmão que está aí me olhando, você irmão que está aí me olhando. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Se comer deste pão, a sua desnutrição será recuperada. E onde está esse pão? É a palavra. Jesus é a palavra. É a palavra que vai combater qualquer nível de desnutrição que você tenha contraído. Eu quero dizer a você, se você notar, talvez analisar a sua vida com tudo que foi falado aqui, e você olhar a minha vida, eu estou a ver mesmo que estou numa dessas categorias, ou moderada ou grave. O que você deve fazer? Procure, se for o físico, a pessoa tem que procurar um nutricionista para ser dado educação alimentar, para ser orientado o que ele deve fazer. Então, aqui neste caso, você tem que aproximar o seu pastor. Quando alguém perde a sensibilidade, a pessoa atingida com a desnutrição moderada grave, a pessoa chega naquele nível, se é um irmão, uma irmã, um jovem que não conseguia até guardar pecado, começa a guardar, começa a esconder, começa a guardar segredos, pecados. O seu coração acaba se tornando um esconderijo de pecados, um lugar de guardar pecado, um lugar que os demônios já sabem que nós vamos se refugiar ali, vamos nos esconder ali. Se você está nesse nível, é tempo de você procurar um nutricionista de Deus, independentemente de onde você está, amado irmão. Se você está aqui na Marávia, se está na cidade de se está em Matize, se você está em Canangola, se você está não importa onde, em Chimoio, em Maputo, aonde você está, em Lixinga, aonde você está. Mas eu queria dizer a você, Deus colocou um nutricionista para você ali, que é seu pastor.
Se você ver que a sua vida foi apanhada em falta nessas coisas que foram mencionadas aqui, procure imediatamente aquele que Deus colocou para poder velar da sua saúde espiritual. Se você não fazer, você vai morrer e você vai se lembrar do que eu estou aqui a falar agora. Você vai se lembrar deste vídeo aqui que eu estou a gravar hoje, no dia 12. Então, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Por que não procurar este pão da vida, então? Por que não comer este pão da vida para combater a desnutrição? E o nutricionista, a maioria das vezes, ele diz, vai comer aquilo, vai comer, mas Deus, não estamos a ser dito aqui que Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. É isso que nós temos que comer, que vai combater qualquer que seja o nível da desnutrição que você tenha contraído. Então, veja, isso mostra que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Quem se alimenta espiritualmente é uma pessoa que cresce, é uma pessoa que se fortalece, é uma pessoa que vence as tentações. Uma pessoa que não se alimenta da palavra, não vem no culto, não ora, não jejua, não sabe o que jejuar. Como que vai vencer pecado? Como que vai vencer as tentações da vida? Como vai se fortalecer essa pessoa? Como você vai se fortalecer? Então veja, quando você se alimenta espiritualmente, você tem comunhão com Deus. Então você se torna uma pessoa que é forte e fortalecida espiritualmente e uma pessoa que vence as tentações desta vida. Deixa eu terminar com isso aqui. Veja, quando uma pessoa deixa de alimentar, acaba a ser fraco, enfraquece. Não deixe de se alimentar, não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de estar nos cultos. Não deve haver nada que pode te impedir. Se não for no serviço, se não for a questão do serviço, talvez pode ser a questão de que está no serviço, não tem como vir no culto, mas se não for essa questão, não deixe que nada que faça faltar nas reuniões, nos cultos. Não deixe que nada possa impedir de ler a palavra de Deus. Vale a pena, sabe, chegar tarde no culto do que você faltar. Vale a pena você chegar atrasado, chegar com o uniforme, estar saindo da escola, ir diretamente da escola para a igreja com seu uniforme, do que faltar. Vale a pena chegar e encontrar os irmãos que estão a se pegar mão para sair. Você sabe que eu não faltei, estava lá. Cheguei tarde, mas eu estava lá. Sabe, uma pessoa que se alimenta, uma pessoa que se alimenta adequadamente, é uma pessoa que é fortalecida espiritualmente. Se você não come a palavra de Deus, se você não está no culto, na hora, não reúne a sua família, vocês vão se enfraquecer espiritualmente. Vão se enfraquecer, vão se tornar vulneráveis a qualquer tipo de coisa. Qualquer ventania que vai vir na vossa casa vai vos abalar. Sempre ao dever estão a discutir, sempre estão aí a lutar as crianças desobedientes, ora isto, cada um indo na sua direção. Se torna vulnerável a todo tipo de espírito que possa levantar, porque todos estão enfraquecidos espiritualmente. Então, espero que isso tenha lhe ajudado. Espero que você possa não olhar isso como mais um vídeo. Espero que não possa olhar isso como algo de sempre, é gravado um vídeo colocado para a gente acompanhar, mas que possa ser um momento de reflexão para você. Aonde você foi apanhado? Será que a sua saúde está boa? Se está boa, parabéns. Mas se não está boa, é tempo de você fazer algo, senão você vai perecer. É tempo de você fazer alguma coisa antes que algo pior lhe aconteça. Então, com nossas cabeças inclinadas, olhos fechados, oremos. Querido Deus, obrigado por mais uma vez, Senhor, permitir para que possamos estar assentados nesta noite, ouvindo, Senhor, a sua palavra, ouvindo, Senhor, seu Pai, a respeito da comunhão, como que precisamos, Senhor, ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo a cada dia. Dá-nos graça, Senhor, para termos essa comunhão. Dá-nos graça, Senhor, do seu Pai, para não negligenciarmos isso.
Sabemos, ó Pai, que o Senhor, se tem nos falado dessas coisas, o Senhor tem visto a necessidade no nosso meio. Pai, continue falando conosco desta maneira e continue dando graça a cada um de nós, para que possamos a cada dia termos comunhão com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, quero pedir para que nos ajude, onde cada um foi achado em falta, levando o natural, tipificando com o espiritual. Senhor, e se alguém foi achado na desnutrição aguda, moderada ou grave, permita, Senhor, que cada um, olhando na sua situação, no seu estado, possa, Senhor, correr para o nutricionista espiritual que o Senhor posicionou em cada canto. Que o Senhor posicionou para poder velar da saúde, Senhor Pai, das suas ovelhas. Senhor, ó Deus, ó Pai, encomendo tudo isso nas suas mãos, para que, havendo amanhã, possa, Senhor, ó Pai, um irmão, uma irmã dizer que valeu a pena aquele vídeo, valeu a pena aquela reunião de oração, valeu a pena aquela pregação, me ajudou bastante a recuperar a minha saúde. Senhor, encomendo tudo isso nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a sua honra, a sua glória. Amém. Que Deus já abençoe ricamente. Até no próximo vídeo, se Deus permitir.